meu querido aluno, minha querida aluna. É com imensa alegria que mais uma vez eu entro em sua casa. Eu sou a professora de matemática Nathalie Pinheiro e mais uma vez eu venho aqui compartilhar conhecimento. Hoje estudaremos o ângulo. Lembrando que esse assunto ele compreende o ciclo C3, que são as séries ou anos de sexto e sétimo, tá? Então venham comigo, peguem o caderno, peguem o lápis, anotem as observações para que vocês possam revisar posteriormente, tá? Mas antes de iniciarmos a nossa aula propriamente dita, eu quero fazer referência e agradecer a todos os alunos que na semana passada aceitaram o desafio, alguns realizaram as atividades, chegaram até mim e hoje eu vou mostrar para vocês o vídeo da nossa aluna Cássia, que a sua mãe autorizou, que de forma toda feliz nos mandou o vídeo para que pudéssemos mostrar o desafio feito por ela. Acompanhem comigo. Eu aceitei o desafio, fiz o cubo e a pirâmide. A pirâmide e o cubo. Se a gente juntasse os dois, ia ficar uma casa, olha. Se a gente juntasse esse com outro, desse daqui, ia ficar um diamante. Ia ficar o quê? Um diamante. Ah, ok. Ok. Então, em nome desta aluna, eu agradeço a participação de todos vocês aí da casa de vocês, juntamente com a família, que de casa mesmo nós estamos chegando, o conhecimento está chegando até vocês. Inclusive, eu quero fazer um convite especial a todos vocês que estão nos assistindo. Avisem aos colegas de vocês, avisem aos colegas de turma que na TV aberta está tendo aula da Rede Municipal de Belém. Assim, o conhecimento chega a mais alunos, tá? Então venham comigo que hoje nós vamos estudar o ângulo. E aqui eu quero mostrar para vocês o que as imagens que eu vou mostrar agora, elas têm a ver com o assunto de hoje. Então acompanhem lá. Temos aqui uma placa de estacionamento. Temos aqui aberturas de porta. Olha, temos aqui alguém cortando o cabelo. Temos um relógio. Uma escada. O telhado de uma casa. Pois bem, eu poderia trazer para vocês uma diversidade de imagens do nosso cotidiano, da nossa vida em sociedade, em que nós precisamos obrigatoriamente utilizar os ângulos. De forma mais profissional, na arquitetura, na educação física, no design, na medicina, na barbearia, na marcenaria, no trânsito, os ângulos eles estão muito presentes, tá? Então, nessas aberturas de portas que são diferenciadas. Agora, para vocês não basta olhar na paisagem geográfica e identificar, ou nos próprios objetos. É necessário também que a matemática te forneça mecanismos, não só o reconhecimento das imagens, mas a compreensão geral de como você deve se posicionar socialmente em relação aos ângulos. Eu convido vocês aqui para lembrar que ao andar de bicicleta, ao pilotar uma moto, um carro, esses conhecimentos precisam estar internalizados por vocês. Como eu vou estacionar um carro? Com uma percepção muito refinada de ângulo, de posicionamento. Quando eu preciso conferir as horas em um relógio, essa conferência nada mais é do que um ajuste, uma observação geral desse posicionamento dos ponteiros. Quando eu vou sentar em uma cadeira, eu também preciso saber a postura correta para que eu possa sentar. Então,
Até mesmo a relação de movimento quando você vai para uma academia. Imaginem que você precisa fazer um exercício para os bíceps e tríceps. Quando você faz o movimento com o peso, existe uma relação angular. Se você perguntar para um personal, para um professor de educação física, um profissional dessa área, ele vai te dizer que existe uma relação quando você estica todo o braço ou quando você traz o peso para fazer a contração. O que eu estou querendo dizer para vocês hoje com esse assunto é que o aprendizado dele te permite conhecer de forma matemática essa tua convivência social, tá? Então vamos lá agora conhecer os ângulos. Então o que seria? Qual é a definição matemática para ângulo? Eu vou fazer a leitura, acompanhem comigo daí de casa. Ângulo é uma medida expressa em graus que é atribuível à região ou conjunto de pontos situados entre duas semirretas de mesma origem. Calma lá, eu vou já explicar melhor para vocês, mas antes vamos fazer a leitura logo abaixo. O ângulo, ele é a medida da abertura entre dois segmentos de reta. Desse modo, existe um número que está relacionado com cada abertura entre duas semirretas. E quanto maior a abertura, maior esse número. Então, olhem aqui para mim agora. Eu trouxe aqui para vocês duas semirretas. Está aqui uma semirreta e eu tenho aqui uma outra semirreta. Eu vou posicionar essas semirretas juntas. Vocês estão vendo aqui, olha. Como é que a matemática trata essa semirreta? Eu trouxe para vocês aqui visualizarem, olha. Semirreta A e eu trouxe a semirreta B. Tá? O que é que eu vou fazer? Essas duas semirretas estão encostadas aqui, tá? E quando eu faço a abertura das semirretas, é justamente essa abertura aqui que nós chamamos de ângulo. E lembrem do que o texto fala, enquanto maior for a abertura, maior será o ângulo, maior será a medida. Então, observem que eu trouxe o exemplo para vocês, eu vou fazer aqui como se eu fosse fazer a abertura para vocês, tá? Eu trouxe aqui um modelo, tá? Para vocês visualizarem de forma plana. Então, tá aqui a semirreta A e eu tô aqui com a semirreta B. Elas estão encostadas. Quando eu faço a abertura, o que vocês conseguem visualizar aqui dessa abertura é o que eu chamo de ângulo. Ou seja, o ângulo é a medida da abertura de duas semirretas. Eu espero que tenha dado para vocês compreenderem, tá? E vamos seguir adiante. Então, acompanhem comigo a imagem e que nós temos aqui a semirreta A, a semirreta B, e quando essas duas semirretas se encontram, nós temos aqui o vértice. E esse vértice eu chamei de O. Só lembro a vocês que quando vocês quiserem estudar um pouco sobre vértice, na nossa aula anterior nós tratamos de vértice e essa aula está disponível no canal oficial do YouTube da rede municipal. Mas continuando aqui, quando o lado A e o lado B se abrem, eles formam essa abertura de ângulo. E esse ângulo ele é causado pela abertura e eu identifico ele com a letra O. Então, se eu quero fazer uma leitura desse ângulo, como é que eu faço? Eu chamo lado A, O circunflexo B. É para identificar isso aqui, olha. A, que abre com B e abre o quê? Apresenta o ângulo O. O ângulo ele é representado por essa letra com o acento circunflexo. Como é que se lê? Se lê assim, ângulo AOB. A letra que corresponde ao vértice deve ficar no meio. Então, existe também uma forma de fazer a leitura do ângulo. Vocês vão precisar identificar
primeiramente, quais são os dois lados de segmentos que se abrem, verificar essa abertura para, assim, fazer a leitura do ângulo. Essas letras, elas podem variar. Não necessariamente precisa ser A ou B. Poderia ser A ou C. Poderia ser CAB. O certo é que vocês precisam saber o que é semirreta, o que é vértice, para identificar a abertura do ângulo, tá certo? Observem aqui. Eu tenho uma outra identificação. Então, aqui eu tenho o vértice ou origem do ângulo AOB. Olhem lá, eu já acabei de falar sobre isso com vocês. Eu tenho aqui a medida em graus do ângulo AOB. Então, aqui é onde vai ficar a identificação da medida desse grau, dessa abertura, que eu falei para vocês que pode ser pequena, média ou grande. Isso vai depender da abertura das duas semirretas, tá? Então, aqui embaixo eu tenho que as semirretas OA. Então, olhem aqui, ó, OA. E a semirreta OB, OB, são os lados do ângulo AOB. Então, eu tenho, esse aqui é um lado, esse aqui é o outro lado. Eles são os lados de quem? Os lados do ângulo. Entendido isso, a gente avança aqui no nosso conteúdo para entender como se mede os ângulos. Então, agora, nós precisamos verificar que, se eu tenho duas semirretas que se abrem, e quando elas se abrem, elas formam os ângulos. Então, vamos lá novamente. Quando elas se abrem, elas formam os ângulos. E eu já sei, e você também já sabe, que esses ângulos eles vão receber algumas medidas, dependendo das aberturas dessas semirretas. Eu também tenho como medir esses ângulos. Então, acompanhem aqui comigo no slide. Como se mede os ângulos? As medidas atribuídas aos ângulos funcionam de forma diferente daquelas utilizadas para medir distâncias. O equipamento utilizado para tomar medidas de ângulos é conhecido como transferidor. Então, olhem aqui para mim e lembrem comigo que as medidas utilizadas para medir distâncias, que vocês já conhecem, são metro, quilômetro, centímetro. Então, quando você quer medir um terreno, quando você quer medir uma parede, quando você quer medir um tecido, quando você quer medir a sua altura, você utiliza unidades de medidas diferentes das unidades de medidas que usamos para medir os ângulos. E a ferramenta que você utiliza muitas vezes para as unidades de medidas que você precisa para medir um terreno, para medir um tecido ou a sua altura, geralmente são régua, trena, correto? Aqui você vai usar um outro equipamento. O equipamento utilizado para medir os ângulos, ele é conhecido como transferidor. Olhem aqui o transferidor. Identifiquem aqui comigo que nós temos dois modelos apresentados. Eu tenho um transferidor chamado volta inteira, é essa ferramenta, é esse equipamento. E eu tenho a metade dele. A metade dele nós chamamos de meia volta. E essa meia volta é de 180 graus, tá? Então, acompanhem aqui, eu vou trazer ele. Trouxe para vocês o transferidor de forma ampliada para vocês perceberem esses riscos aqui, olha. Vocês conseguem perceber vários riscos menores. Como vocês já identificam na régua? Pois bem, essas são as unidades menores, chamadas de 1 grau. Então, se eu tenho aqui uma medida, acompanhem comigo, que ela vale 360 graus, quando você contar todos esses risquinhos aqui do transferidor, você tem 360 graus em unidades, tá? Então, essa é a ferramenta que a gente utiliza, que a arquitetura, que o design, que
quem vai trabalhar com construção civil precisa utilizar para entender a medição de ângulos. Mas eu acredito que vocês perceberam aqui que os ângulos podem ser medidos aqui, olha. Observem a contagem: 0, 10, 20, 30, 40, 50. Vamos avançando, olha. 180, olha, até chegar em 360. Mas ele também pode vir ao contrário. Ele pode vir, olha, 0, 10, 20, olha. Tá vendo que eu estou vindo ao contrário? Ele tem duas formas de medir. Olhem aqui para mim, para que eu mostre para vocês como é que essa abertura pode se dar. Então, mais uma vez, eu tenho aqui dois segmentos de reta. Olha, eles estão juntos. Não tem nenhuma abertura. Quando eu vou fazer a abertura, eu posso fazer a abertura assim, olhem. Estão vendo? E essa abertura pode continuar. Ou eu posso fazer essa abertura assim. Isso me leva a compreender que nós temos dois sentidos de movimento para a medição dos ângulos. Eu tenho o sentido horário e o sentido anti-horário. Olhem aqui no slide comigo. Observem que eu coloquei a imagem de dois relógios. Esse primeiro relógio, ele apresenta o sentido anti-horário. Mas para falar de anti-horário, eu quero realmente que vocês lembrem como é que os ponteiros dos relógios se movimentam. A movimentação do ponteiro do relógio é chamada de horário. Ou seja, olhem para esse relógio aqui comigo. Ou seja, a movimentação é aqui, olha. Movimento no sentido do relógio, na mesma direção da movimentação dos ponteiros do relógio. Mas eu também posso ter um sentido ao contrário, contrário ao sentido do relógio. E para esse sentido nós chamamos de anti-horário. Então é como se eu começasse a medir as minhas começássemos a medir os segmentos de reta ao contrário. Então, olha, tá aqui o segmento de reta A. Quando eu faço a abertura, eu venho ao contrário. Então, é válido vocês lembrarem que nós temos, para a medida de ângulo, dois movimentos de abertura. O movimento horário e o movimento anti-horário. Para não esquecer, lembrem do movimento dos ponteiros do relógio. É simples. O movimento dos ponteiros, as aberturas dos ponteiros do relógio, elas caminham num sentido horário. E o que for ao contrário a esse movimento, nós chamamos de anti-horário. Das duas formas, eu tenho como fazer a medição dos ângulos. Então, vamos seguindo. Olhem para cá, para que vocês possam reconhecer qual é a unidade de medida padrão de um ângulo. E ele se chama grau. E ele tem um símbolo específico. Lembrem comigo, novamente, que as unidades que vocês conhecem até então são de medidas de metro, de centímetro, de decímetro, de quilômetro. E elas também têm símbolos para identificá-las. Lembrem que metro, o símbolo é M. Centímetro, o símbolo é cm. Quilômetro é km. E nós temos outros também. Aqui, para identificar o grau, o símbolo é este aqui. Olhem aqui. Este é o símbolo que identifica grau. Tá? E nós estamos vendo aqui a imagem de um transferidor em meia volta. Nós temos aqui a abertura de duas semirretas que abre exatamente 1 grau. Observem aqui, olhem de novo para as minhas semirretas,
Eu tenho aqui duas semirretas encostadas, sem abertura nenhuma. E o que esse transferidor da imagem está mostrando é que eu vou abrir a menor unidade de grau, que é 1 grau. Então, eu vou abrir aqui, olha, 1 grau. O que eu estou querendo falar para vocês é que nós temos as menores unidades. 1 grau, 2 graus, 3 graus, 10 graus, 20 graus, 100 graus, 270 graus e chegamos em 360 graus. Quando nós temos aqui nessa outra imagem, acompanhem comigo, nós temos o ciclo completo do transferidor. Para facilitar muitas vezes o aprendizado de vocês, nós fazemos uma divisão em 4 partes. Como se nós pegássemos uma pizza e dividíssemos em 4 partes iguais. Cada parte terá um valor em graus de 90 graus. Tá? Então, aqui, olha, essa primeira abertura, ela vale 90 graus. Essa abertura aqui também vale 90 graus. Essa abertura aqui de baixo também vale 90. E essa abertura também vale 90. Totalizando a volta completa do transferidor, que equivale a 360 graus. Quando nós fazemos essa abertura, nós podemos chamar esses ângulos aqui que formam em todas essas 4 partes de ângulo reto, que são ângulos que equivalem ao valor de 90 graus. Tá certo? Mais à frente, vocês vão conhecer os assuntos de circunferência, vocês vão conhecer outros assuntos que precisarão desses conhecimentos adquiridos hoje. Mas, continuando, observem aqui que eu trouxe novamente o transferidor para mostrar aqui que nós temos essas unidades bem pequenas marcadas aqui e eu tentei ampliar para vocês poderem ver esse 1 grau apresentado, tá? Então, lembrem que o transferidor é o que vai te permitir fazer a medida dos ângulos. Eu também quero convidar vocês para perceber e observar o corpo de vocês. Ao sentar, ao caminhar, ao correr, ao deitar, ao levantar, o nosso corpo, em todo momento, ele produz graus. Olha, eu sentada aqui produzindo graus, você aí na sua casa também, dependendo da angulação que você mexe o seu joelho, a sua perna, a sua mão, o seu pescoço, tá? E olhem aqui a imagem. Vocês estão vendo a abertura da mão de vocês, que também pode ser visto as medidas de graus de um transferidor, que vai de 0 a 90 graus. Olhem para a mão de vocês. Observem a mão. Observem também uma pessoa sentada na frente do computador. Imaginem que essa pessoa é você, sentada na frente da TV assistindo a sua aula. A postura de sentar, segundo uma matéria chamada ergonomia, ela também aponta a partir de estudos que existe uma angulação correta para você posicionar a sua coluna ao sentar em uma cadeira, ao sentar aí no sofá. Também existe uma angulação correta para o teu ângulo de visão, né? Eu acho que vocês já perceberam isso, que às vezes a gente está deitado no chão assistindo TV e o ângulo de visão não é tão favorável. Ou você está sentado na frente do computador e o ângulo também não está ajudando. Aí eu convido vocês agora a pesquisarem sobre esse assunto aqui, olha. É um assunto que fala sobre ergonomia. A ergonomia, ela vai ajudar vocês a entenderem como você se senta melhor, sem prejudicar a sua coluna, como você caminha corretamente ou corre corretamente. Inclusive, a ergonomia, ela fala sobre a questão da digitação no computador, que às vezes provoca lesão por movimentos repetitivos. Então, a ergonomia ela vai te mostrar como deve ser adequadamente, como deve ficar adequadamente a tua mão ao digitar no teclado. Como é que você tira uma selfie?
Eu convido você a pegar o seu celular, o seu computador depois e fazer uma pesquisa mais detalhada sobre essa relação da ergonomia com os ângulos, tá? Fica a dica para você, fica a pesquisa aí para você fazer. Mas agora eu quero convidar você para fazer uma atividade comigo aqui mesmo, aí mesmo da tua casa. Acompanhem comigo. Você está vendo aqui um transferidor em meia volta. Esse transferidor, ele marca do 0 a 180 graus. E você está vendo que você tem aqui, olha, uma semirreta A, que ela está encostada na semirreta B, provocando uma abertura. E essa abertura eu chamo o vértice de O. A pergunta é, qual a medida de abertura do ângulo, olhem lá, AOB? Olhem lá, o ângulo abre que vai de 0 a quanto? Respondam para mim. Acertou você que disse que a medida equivale a 120 graus. Então vamos aqui para o próximo exercício. A questão 2, ela também traz um transferidor em meia volta e ele já apresenta 3 segmentos de reta. O segmento A, o segmento B e o segmento C. Aqui a pergunta é, qual a medida de abertura do ângulo AOC? Vamos comigo? Esse aqui é o A, tá aqui o O. O O é o vértice, é o canto, é o ponto de origem. OC. Dá para você visualizar que ela vai do 0 até quanto? Acertou quem disse que a medida equivale a 70 graus. Mas ainda temos uma outra pergunta. A pergunta é, qual a medida de abertura do ângulo BOC? Observem qual é o segmento de reta. Esse é o B, esse é o O e esse é o C. E agora? O B ele inicia aqui em 40 e ele chega em 70. É simples. Confira comigo. 40 para 50 eu tenho 10. 50 para 60 eu tenho agora mais 10. E 60 para 70 eu tenho mais 10. Me falem que isso totaliza uma abertura de quanto? Acertou quem disse 30 graus. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos e exercícios para vocês perceberem como as duas aberturas de segmentos de reta, dependendo da abertura, ela pode ter medidas diferentes. E que você consegue perceber isso. Tá? Desde uma abertura de uma porta, desde a flexão aqui do meu braço e também você consegue identificar no transferidor, porque ele te dá a medida precisa dos ângulos. Então, para finalizar a nossa aula de hoje, eu convido você a pedir ao papai, à mamãe, alguém da sua casa que tenha um smartphone, para que você baixe um aplicativo que é um transferidor. Assim você vai poder visualizar e manuseá-lo. Acompanhem comigo que eu fiz uma trilha para vocês. Então, você com o smartphone em mãos, você vai buscar aqui por esse ícone que é o Play Store, onde você baixa a loja virtual para baixar esse aplicativo que é gratuito, tá? O aplicativo se chama Transferidor Smart Protractor. Anotem aí para que vocês digitem corretamente na plataforma. Esse é o símbolo do aplicativo. Então, você vai baixar o aplicativo, instalar e abrir. Quando você abrir, você vai perceber que vão aparecer imagens zeradas do transferidor e você vai poder manuseá-lo de diferentes formas. Peço que vocês aproveitem o aplicativo e desfrutem da tecnologia com a matemática.
Percebam os ângulos, percebam as aberturas, percebam como se dá essa relação entre aberturas de semi-retas. Então, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a companhia de vocês, espero que vocês tenham aprendido e até mais, nos encontramos na próxima semana. Até logo!